Pra mim faz. Vamos tirar pra mim faz. Vocês viram homem fala. Não, eu quero a resposta. Não vai fugir de resposta comigo não, Dudu. Palhaçada. Tá gravado. Foi você ou foi Creu? Foi Primeiro Dudu. ele. Primeiro ele. Depois você falou, então. Não, eu só comprei ideia. Então Então comprou você ideia. comprou a ideia de que Então eu ia sobra o acessar Dudu. no Ninguém Instagram. salva o Dudu. Tá bom, é isso. Tá bom. Querem aqui? Gente, porra, o que você tá briga? Dudu que eu protejo desde Porque que... aí quando ele fala que o fala Dudu pra eu botou sobrar? na cabeça, a gente não acreditava. Olha O só, Dudu falava que olha queria só, botar gente, na vamos cabeça. fazer A Rita, aqui, ó. Sobre a gente tirar nossa significância e jogar aqui dentro. Olha só, Se vocês agora estão jogando eu contra Eu vocês. nunca concordaria Ele vai inverter sua Vocês querem o visão. cronograma direitinho? Deixa o joguinho dele. Eu não ia fazer isso. Deixa o jogo. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando pra gente fofocar, porque como eu digo e eu repito, tá quente pelando, viu, gente? Agora tá quente pelando pro lado do Dudu e da turminha do Chaya lá, porque a Saori, gente, ficou pé da vida com o Dudu, porque descobriu ali, né, segundo o Creu, que o Dudu tava no meio da armação ali pra elas sobrarem nesse Resta 1 de agora, se fosse o caso. Então, ó, ai, que susto, gente. Então, ó, bora chegando pra gente fofocar aqui. Ó, gente, começou com a Carol e a Kate, foram até a Duda e a Saori pra falar que viu o Dudu falando pro Creu que elas iriam fofocar pras pioas. A Saori falou assim, ai, Dudu, você é tão previsível. Ele fez assim, já vou chamar as duas pra contar pra elas. E a Carol falou assim, é babado, né? Aqui cada hora a gente vai descobrindo uma coisa diferente. Aí, gente, elas foram pra casinha da árvore e a Kate falou assim, tô passada com o Dudu. E a Saori falou assim, e eu? O povo entrando na mente do Dudu. E a Kate falou, eu fiquei chateada porque eu falei que minha opção de voto sempre foi o pessoal da Liga. Enquanto isso, gente, o Creu tava conversando com a Tamires, né? Aí eles criticaram as meninas lá do Grupo Total. O Creu falou assim, ó, quero ver na hora que essa Duda bater na roça se ela vai ter culhão. Só porque voltou de duas lá atrás, mas agora que tá funilando, pode ser que não volte. E o Toninho falou assim, ela voltou de uma. Aí o Creu falou assim, de uma que nem era dela. Aí a Tamires falou assim, elas têm receio de ir pra roça pelas... A Tamires, hein? Elas têm receio de ir pra roça pelas próprias atitudes delas. Ela tem... Elas sabem o que fazem, elas não fazem tudo certinho, elas temem. Existe uma coisa chamada conveniência e existe uma coisa chamada falo por trás, porque eu já senti e já vi várias vezes. Elas têm medo, elas ficam com medo. Inclusive a Duda foi 2 vezes para a roça, né? Não foi só uma não. O Dudu disse que só vai salvar a Tamires e depois ela vê o que ela faz no Resta 1. Aí o Dudu falou assim, lavei minhas mãos, quero ajudar e não quero ajuda. O seu eu salvo, só salvo essa aqui, falou para Tamires. Aí o Creu falou assim, pronto, nós só salvamos vocês dois. Aí o Dudu falou assim, depois daqui não precisa ir para lá não, para Tamires, para Saori e para Duda não. Pode ir para quem você quiser. Não querem ser salvas, não querem negociar, elas estão tão pelo Resta 1. Não tem problema, a gente sobrar não. Então tá bom, então não tem. Já que elas estão falando que não tem problema sobrar no Resta 1, então que sobre. Aí o Toninho falou assim, beleza, deixa a bomba lá. E o Dudu falou assim, tá falando, hein? Salvou aqui, tô falando, hein? Salvou aqui, eu vou pra Tamires e ela vai pra quem ela quiser, tá? Aí vocês podem combinar com quem ela quer ir, né? Com o Lampião, com o Resta 1, com quem é Tamires da sequência no Resta 1. E o Creu falou assim, a Tamires é adulta, gente adulta que dá para conversar. E o Dudu falou assim, ela chamou Rai e Ioná de vilã, porque tem que ter vilã junto com a planta. E semana passada que todo mundo chamou esse aqui, que era o Creu, de planta, e ele voltou da roça. Não tem coerência, falou o Dudu ali. Daqui a pouco a gente chega na treta que deu lá na cerca lá, da Saori com o Dudu e a Duda e a Carol, tá, gente? A Tamires falou assim, é muita imaturidade ali com a Saori e a Duda. E o Dudu falou assim, é agressividade. Ela foi agressiva comigo. Então, sobra, você não Resta 1. Se a roça é boa, vai lá você. A gente tá numa boa tentando ajudar elas. Se eu tivesse atrapalhando, ok. Porque a Saori falou assim, então sobra você no Resta 1, Dudu.
Aí o Toninho falou assim, vai sobrar para elas. E o Dudu falou assim, graças a Deus que a Tamires entende tudo conforme a música. E a Tamires falou assim, até porque eu sei o caminho que eu estou fazendo e não tenho medo. Lógico que não quero ir para a roça, mas por que eu vou ter medo? Tem coisas que não dá para entender. Aí o Dudu falou assim, ó, não pode salvar lá, né? Senão vai direto para as duas. Se salvar Carol ou Kate, elas vão salvar Saori e Duda. Dudu tava já arquitetando para sobrar Saori e Duda ali. Aí o Toninho falou assim, tem essa também. E o Creu falou assim, que merda, mano, a gente tava tão bem. E o Dudu falou assim, vai ter que salvar um, eu passo para Tamires, Tamires passa para vocês. Aí o Creu falou assim, o Creu nega ser planta, né? E fala assim, tipo assim, o que a Duda fez? E a Tamires falou assim, são duas pessoas que se apoiam nele, no Dudu. A Saori e a Duda se apoiam no Dudu. E elas dependem dele. Aí o Creu falou assim, se o Dudu soltar ela, ela vai e não volta mais. Vai ser igual o Nizam. Aí, gente, eles foram pra cerca ali conversar, né? A Saori tentou impedir o Dudu e o Mesquita de irem até a conversa na cerca, que elas já estavam conversando ali com a Kate, a Duda, né? E a Carol. Aí a Saori falou assim, conversa de meninas. E o Dudu falou assim, o Creu é transgênero, porque o Creu tava na cerca também. E a Saori falou assim, é conversa de meninas. Tchau, Dudu. Tchau, Eduardo. Você não tem seus planos? Tchau, Dudu. Aí elas foram pra cerca ali, né? A Duda explicou o conflito com o Creu para Carol e para Kate. A Duda falou assim, a Saori conversou com o Creu hoje mais cedo, ela falou, se vocês puxarem a Rai, não vai ter opção da baia. Se eu puxasse a Carol e a Tamires, ia ser trairagem. E a gente tem que puxar o Creu, né? Que é o mais óbvio. Aí a Carol e a Tamires votariam com a gente, e o Creu ficou puto e falou, se for assim, você e a Saori vão sobrar no Resta 1. Aí a Saori falou assim, e o Dudu aprovou, porque falou que tinha que fazer surpresa. E eu falei que não tinha que fazer surpresa, porque depois quem era chamada de Rita era eu. Então eu prefiro falar antes. Aí, gente, o Dudu chegou na cerca lá, né? E aí o Dudu falou o seguinte, elas estão achando que o poder do Lampião vai ser colocar o segundo banco. Se for a Rai, elas estão achando que vão ser o segundo banco. Se elas estiverem no segundo banco, elas têm 3 opções para puxar da baia. Qualquer pessoa que cair, independente do grupo que tiver, vai puxar o Creu. Mas ela foi verbalizar isso pro Creu e caiu mal no ouvido dele. Ele falou, vou começar o Resta 1 e não vou puxar elas. E não vou puxar, e vou puxar elas, né? Aí a Carol falou assim, mas o dominó é o grupo do Chay. É muito pequeno e tem que passar o Resta 1. O Dudu falou assim, mas ele tem o controle sobre o dominó, sobre quem o último vai jogar. Aí joga pro grupo da Rai, o grupo da Rai se salva todo e sobra um de nós. Aí a Saori disse que não é pau mandado de ninguém no jogo. E o Dudu falou assim, tem um detalhe, elas não querem votar na Ioná, a Saori e a Duda. A Saori falou assim, posso responder? Como eu e a Duda estamos na reta, a gente sempre é otária de votar com vocês. Era para vocês tentarem ir no que a gente estava pedindo, mas vocês são uns traíras que só pensam em vocês porque o de vocês não está na reta. Se for o caso, a gente vota por desespero para não ir e não conta com a gente para a próxima roça. Eu não sou o pau mandado de ninguém, tá maluco? Começou as tretas, tá, gente? O Creu começou a participar da conversa aí no cercado, né? E o Creu falou assim, a Duda me fala, estamos ajudando vocês a 2 roças. Mentira! Vocês eram 4, eram minoria, e nós ajudamos você, como o próprio Dudu falou. Aí a Duda falou assim, e a Kate e a Carol? Aí o Creu falou assim, não, a Kate e a Carol não era do grupo, não. A Kate e a Carol tinha saído do grupo. Aí a Carol falou assim, não, Creu, a gente não estava jogando com ninguém. A gente já voltou com eles. E o Creu falou assim, vocês nem estavam conversando, cara. Eu nunca falei de voto de vocês. O Dudu falou isso, e era 4 quando a gente firmou a aliança. Nossa meta era atacar a liga e fomos quando começou a aliança. Nossa meta era atacar a liga e fomos por questões de discordávamos do que eles faziam. Né? O Creu quis dizer que a Carol não estava no combinado com eles quando eles começaram com a aliança com o grupo do Dudu, né? Realmente não estava. Aí a Kate falou assim, ó, a gente não pode saber quem ele vai votar e a gente tem que vetar caso a gente sobre o Toninho, né? Que ele falou assim,
que não tinha como saber o voto do Toninho, que era na hora lá que ia saber. Aí a Duda falou, exatamente. A Carol falou assim, ele indica nas cegas e a gente tem que vetar para agradar? Aí o Creu falou assim, para ficar com o chapéu com a gente, né? Para ter esse domínio de ter o chapéu. Aí a Carol disse que o Creu mudou desde que voltou da roça e mandou ele tomar cuidado com o jeito de pavão que ele voltou por ter recebido uma chance do Brasil. O Creu falou assim, a Ioná pode me puxar. Hoje ela falou aqui, cuidado com quem vai colocar, hein? O jogo é jogado e não tenho medo da roça com ninguém aqui. Com ninguém, tô cagando. Aí a Carol falou que ele tava igual um pavão, né? Depois que voltou da roça. E o Creu falou assim, por que vocês pressionaram? Eu consigo entender a Kate e consigo entender ela. De manhã, eu não entendi que iria me puxar. Não estava entendendo o raciocínio e tinha esquecido que era da baia, né? Porque a Saori falou assim que ia ter que puxar ele, porque as amigas dela tá lá e ela não ia puxar elas, né? Que a Carol e a Tamires. E a Rayane vai ter sido votada pela casa. Aí a Saori e a Duda confrontaram o Dudu e o Creu sobre elas sobrarem no Resta 1. Elas falaram assim, ó. A Saori falou assim, ó, falaram que eu e a Duda vamos sobrar no Resta 1, não teve isso? E o Creu falou assim, o papo do Resta 1, o que ele falou foi, se elas quiserem sozinha, elas não estão jogando no grupo. Realmente, quem falou de sobrar no Resta 1 foi o Dudu no começo aqui que eu contei pra vocês, né? O Dudu, o Chaya também já falou, né? Enfim. Aí a Saori falou assim, então, não foi você, Dudu? Foi o Dudu? Aí o Dudu falou assim, você chegou lá e falou, Duda, quer me puxar. E a Saori veio e falou que se ela for pro segundo banco, ela e a Duda puxam Creu. E aí não se trata mais de prioridade. Você falou isso na casinha da árvore. Aí a Saori ficou pressionando para saber se foi o Dudu que falou isso. E o Dudu falou assim, fui eu? Beleza, Saori. Ela quer botar a culpa em mim. E a Duda falou assim, mas quem foi que falou? Foi o Dudu ou não? E o Creu falou assim, no Resta 1, a gente conversou ali e ele falou, vamos tentar ver se de repente o Mesquita poderia ficar para ser o fazendeiro. E eu falei que eu não ia conversar com o Mesquita. E aí, gente, elas pressionaram tanto que o Creu acabou falando que foi o Dudu que tinha falado para ela sobrar no Resta 1, né? Aí o Dudu falou que eu tentei ajudar vocês e estão me colocando contra vocês. A Saori falou assim, esse é o joguinho dele, do Dudu, né? O jogo dele é inverter a situação. Aí a Carol também começou a pressionar o Mesquita, né, de que lado que ele tava e tudo mais. E aí o Creu apontou que não entendia as reclamações da Carol, pois ela havia voltado, né, a jogar com o grupinho recentemente. A Carol não aceita muito, né? Porque para ela sempre foi do grupo total, ela fala isso, né? E a Saori falou assim que o Chai é o reizão. Vamos venerar o rei Chai. Não conversa um dia com a gente e tá tudo certo. Na hora da roça a gente tem que fazer o que ele quer. Aí a Duda falou assim, no dia da roça, Saori e Duda, vota nessa pessoa. Aí a gente vai igual duas bobas e vai votar. E o Creu falou assim, mas como eu fiz isso com vocês? E a Saori falou assim, não é você, é esse Judas aqui, apontando pro Dudu, chamando o Dudu de Judas. Você que conversou, seu Judas. E ó, o Creu falou assim, ó, eu não quero que me coloquem como bode expiatório da coisa. E a Saori falou assim, é o Judas aqui, o Dudu que é o Rito. Rito 1, Rito 2, Rita 1 e Rita 2 que sobrem. E a Duda falou assim, é que a gente se foda-se, né, na roça. E o Dudu falou assim, eu quero isso, Creu? Aí o Creu falou que não, né? E a Duda falou assim, ué, se você dissesse que ele concordou, ele quer. E o Creu falou assim, ele não quer. A única coisa que ele estava falando é que vocês não entenderam a sequência para atacar lá e depois jogar todo mundo junto. O Creu depois começou a embananar, começou até a gaguejar lá. Aí, gente, teve mais farpas trocadas entre a Duda e o Creu também, né? A Duda falou assim, vocês que não estão entendendo desde o início. E o Creu falou assim, Duda, para te entender é mais complicado, tô sendo sincero, né? Teve isso aí também. E, ó, gente, no final das contas, né, se o vídeo ia ficar gigante aqui, né, muita gente não assiste até o final, acabou que na hora de dormir, o Dudu não foi dormir com a Saori, né? A Carol tá tentando fazer a cabeça das meninas para eles voltarem separado, né? Juntar o grupo total e votar separado, ou talvez votar até mesmo junto com a Liga, mas o Dudu falou que tem que ver com o Chai primeiro, porque já deu a palavra para ele.
Ele falou assim que talvez na próxima roça, né? Mas ele já tinha falado na roça anterior e dessa vez estou votando junto com o Chay de novo, né? Então vamos ver como que vai ficar isso. Aí agora ele foi até dormir na cama que era da Tamires, né? Porque ela tá na baia. E a Saori foi dormir na cama dela sozinha. E aí a Oná escutou, né? Quando eles entraram no quarto, a Duda falando assim, Dudu, vai dormir com sua mulher, vai lá se resolver com ela. E ele nem respondeu e ficou quieto na cama dele. Ele falou assim que ele estava sendo injustiçado, ela estava acusando ele de uma coisa que ele não fez e que ele tentando proteger elas, mas que não adiantava, que a Saori está implicando com ele desde cedo, por causa do jeito dele dançar, que até o jeito dele espirrar, que a Saori estava implicando com ele. E aí, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse birimbolo todo, desse angu de caroço. Deixa aqui o que vocês acham desse trem todo. No mais, Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso, uma terça-feira abençoada por Deus na vida de cada um de vocês, de muitas portas abertas, respostas, né, que vocês estejam buscando aí do Senhor. E é isso, um beijo, fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais. Até a próxima e tchau, tchau.